No caso de um projeto de filtro passa-banda elíptico, a situação é semelhante à que a gente discutiu, mas se tem que especificar as duas bandas de rejeição e as duas frequências da banda de passagem. Então, aqui no caso, por exemplo, a primeira banda de rejeição termina em 10 Hz, ou seja, ela vai de 0, que é o nível DC, até 10 Hz. E aí a banda de passagem começa em 20 e vai até 120. E a segunda banda de rejeição começa em 140 e vai até infinito. Lembrando que as frequências para os projetos de filtros analógicos tem que estar em radianos por segundo, então o fator de 2π tem que ser levado em conta. A montagem dos parâmetros de entrada para a função que estima a ordem é diferente das montagens para filtros passa-baixo e passa-alto, porque agora eu passo dois parâmetros, que são as duas frequências da banda de passagem, como vetor, e aqui na banda de rejeição também eu passo as duas frequências das duas bandas de rejeição como vetor. E aí os outros parâmetros são parecidos, tendo S para indicar que é um filtro em tempo contínuo, ou seja, transformar de Laplace H de S, ao invés de ser um filtro digital H de Z. E aí é retornado a ordem mínima e o ômega P, que não deve ser confundido com o caso anterior, que era uma única frequência de corte. Aqui no caso, vão ser duas frequências. Então, olhando a execução dessa função, a gente nota então, olha, que o ômega P basicamente são duas frequências, e é isso que permite para essa função que é chamada na sequência aqui a elip, né, de projeto de filtro elíptico, a indicar que esse filtro vai ser um filtro passa-banda. Porque eu vou voltar a um slide anterior, se você observar aqui, por exemplo, são os mesmos parâmetros quando eu estava projetando um filtro passa-baixo. Mas aqui para ele, esse ômega P é o número real, que é a frequência de corte. A mesma coisa no filtro passa-alto. Agora eu vou para o slide que a gente está lidando e a gente observa que quem está fazendo a desambiguação é o fato desse cidadão agora ser um vetor, com duas frequências. Bem, aí o resto, estando alerta para esse fato, o resto é semelhante. Aqui são os zeros, os polos e o ganho. E aí a resposta em frequência B de S sobre A de S, ela pode ser obtida simplesmente compondo os polinômios, como a gente viu anteriormente. Fazendo um contraste com o do Butterworth, né, ele também tem uma chamada para a função que calcula a ordem, que é semelhante à elip-ord, que é a bat-ord. E aí, de novo, você vai achar isso para todos os projetos de filtro passa-banda, a mesma coisa o de rejeita-banda. É a identificação de duas frequências ao invés de uma. Então ela aparece aqui novamente e essas frequências elas também são vetores. No caso aqui são dois valores que estão representando ômega n e é isso que permite que essa função saiba que é um filtro passa-banda. E aqui, só para corrigir uma coisa, essa nomenclatura está lembrando, né, que eu mencionei que seriam frequências de corte, mas não são necessariamente frequências de corte no caso do filtro elíptico. Mas eu não quero agora entrar no mérito desse detalhe. Mas essa nomenclatura diferente aqui de ômega P contra ômega N é para indicar que basicamente não seria necessário, não é necessariamente frequência de corte aqui no caso do elíptico. Mas isso são os comandos que eu queria ilustrar o projeto de filtro analógico usando o Octave ou MATLAB.